Santo Deus, eterno Pai, santificado Senhor, glorificado, louvado é o teu santo nome. Aqui, Senhor, estamos diante da tua presença, queremos te agradecer pelas bênçãos concedidas. Obrigado, ó Pai, por mais um sábado que o Senhor nos concede. Obrigado pelo Senhor ter nos trazido aqui para louvarmos o teu santo nome e aprender mais a tua palavra. Senhor, abençoa os teus filhos que vieram, aqueles também que não puderam vir hoje, mas que o Senhor venha estar com cada um. Continua conosco, que o teu Santo Espírito venha nos moldar, venha nos transformar, para que ao sairmos daqui possamos sair novas criaturas em Cristo Jesus. Abençoa a pessoa do irmão Isaac, que vai transmitir a tua mensagem. Que ele venha, Senhor, falar movido, inspirado pelo teu santo e bom Espírito. E que essa mensagem venha ao encontro das nossas necessidades. É o que te pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos, feliz sábado. Eu começo fazendo-lhes a seguinte pergunta: já houve algum momento em sua vida em que você parou para pensar em sua situação enquanto um cristão adventista do sétimo dia? Às vezes é difícil a gente fazer essa autoanálise porque temos a tendência de olhar apenas para a vida do nosso próximo. Enquanto isso, a nossa vida está sendo esquecida. Mas todo aquele que um dia disse sim a Jesus, foi batizado, tornou-se nova criatura, pode ser que, aliás, eventualmente já cometeu erros. E assim acontece ao convertido. Quando Paulo escreve a carta aos Hebreus, ele diz assim: porque se viverdes deliberadamente em pecado, ou em pecados, já não resta sacrifício pelos vossos pecados. Ou seja, o pecado causa afastamento, distanciamento, separação entre o ser humano e Deus. Inclusive o profeta Isaías diz: mas as vossas iniquidades causam separação entre vós e o vosso Deus, e encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. E que a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra e poucos homens restarão. Então, o estado do homem longe de Deus é totalmente irremediável. O ser humano longe de Deus não pode fazer outra coisa a não ser o mal. Inclusive até aquilo que nós consideramos como sendo boas obras quando estamos distantes de Deus, é considerado por Deus como trapos de imundícias. Então, com esse pensamento, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 19. Amém? Versículo 16. Mateus, capítulo 19, verso 16. Amém? E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos.
E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Respondeu-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Amém? Essa história fala de uma pessoa rica, mas o próprio texto não diz que o jovem era rico. Os tradutores tiveram o cuidado de colocar o subtítulo como jovem rico. Então, a história começa dizendo que aproximou-se de Jesus um jovem com uma pergunta. E a pergunta feita por ele foi a seguinte: bom mestre, que farei eu de bom para herdar a vida eterna? Na verdade, o grande objetivo desse jovem, não era o de realmente encontrar o caminho da vida eterna. Mas seu grande objetivo, naquele dia, ao conversar com Jesus, era dizer a Jesus que ele era uma pessoa realmente justa, que ele tinha em si mesmo todos os requisitos de um futuro cidadão do céu. Por isso, ele foi a Jesus para ter uma conversa em um nível teológico superior, em que ele pudesse exibir, apresentar com muito orgulho diante de Jesus suas qualidades de um bom cristão, um bom servo de Deus. Muitos caem nesse erro por pensarem que Deus está esperando de nós obediência perfeita e que para obtermos a salvação nós precisamos, antes de qualquer coisa, obedecer. Grande equívoco. Nenhum ser humano pode obter a vida eterna como resultado de seus esforços ou de seu esforço humano. Nem tampouco porque seja uma pessoa que obedece a todos os mandamentos, que obedeça ao pé da letra. Essa pergunta do jovem, que farei eu de bom para herdar a vida eterna? Revela uma outra pergunta. Era como se ele estivesse perguntando a Jesus o preço, o quanto ele deveria pagar para herdar a vida eterna. Logo, se pudéssemos pagar qualquer valor que fosse pela vida eterna, deixaria de ser eterna. Não podemos pagar. Nem todo o ouro do mundo, nem todo o dinheiro do mundo jamais pagaria o preço pela vida do ser humano. Jamais. O conceito arraigado na sociedade é o de que quando a pessoa entrega sua vida a Jesus, agora ela passou para a lei dos crentes. Não é isso que comumente a gente ouve por aí? E que seguir firme na lei dos crentes é algo muito difícil, porque a pessoa precisa fazer tudo certinho. Grande equívoco. É difundida a ideia de que para a pessoa ser aceita diante de Deus, antes ela precisa fazer tudo certinho. Em uma forma mais popular de falar sobre como o cristão deve se portar, alguns até dizem, é preciso realmente andar na linha. E aí, se de repente a pessoa é vista cometendo algum erro em público, logo dizem, tá vendo? É crente. E ainda diz que é crente. Isso porque o mundo está sempre pronto a julgar, a condenar, a apontar o dedo. A verdade é que em nenhum lugar do planeta Terra existe um ser humano, um único sequer, a quem poderíamos considerar perfeito. Porque Paulo diz
que como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas o salário do pecado é a morte. Porém, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, está no nosso DNA pecar. O salmista diz: eu nasci em pecado e na iniquidade me concebeu minha mãe. Então, faz parte da gênese humana. Pecar é realmente uma coisa humana. Faz parte da nossa natureza. Porém, o oposto disso é a natureza de Jesus. Aquilo que ele deseja fazer em nossa vida, uma transformação radical. É por isso que a partir do momento em que aceitamos a Jesus, recebemos a natureza de Jesus. Amém? Então, quem se aproxima de Jesus pensando que para ser aceito por ele, antes precisa obedecê-lo, antes precisa fazer tudo certo, está cometendo um grande equívoco. Está cometendo um grande equívoco. Enquanto eu trabalhava como obreiro, havia muitas pessoas que às vezes estavam quase decididas, porém elas diziam: eu ainda não estou preparado para aceitar a Jesus. Antes eu preciso fazer algumas mudanças em minha vida. E é assim que a pessoa se afasta cada vez mais de Deus, pensando que antes ela sozinha precise resolver algum problema pontual em sua vida, alguma pendência em sua vida pessoal, só para depois entregar o seu coração a Jesus. Tal atitude só revela que a pessoa ainda não entendeu o plano da salvação. O jovem queria ter uma conversa com Jesus, porém, ele não teve o cuidado de antes lançar por terra a glória humana, com o objetivo de receber a glória divina em sua vida. Por isso, ele lhe fez essa pergunta: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus prontamente respondeu: bom só existe um, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. A pergunta que eu faço a vocês é a seguinte: Jesus sabia qual era a real intenção daquele jovem ao se aproximar dele? Sim ou não? Sim, Jesus sabia. Ele é o onisciente. Ele sabe até mesmo a palavra que vamos pronunciar quando essa nem nos chegou à boca. Aliás, ele sabe do que pensamos, sabe quantos fios de cabelos temos. Jesus sabe tudo da nossa vida. Aliás, fomos criados por ele e para ele. Amém? No entanto, Jesus falou exatamente sobre algo que era latente naquele jovem. E o seu desejo latente era o de dizer a Jesus: Senhor, eu sou um ser humano perfeito. E eu gostaria de compartilhar contigo um pouco daquilo que eu tenho experienciado, vivenciado em minha vida de perfeição, de obediência absoluta a todos os mandamentos da lei. Então, ao dizer essas palavras, se você, meu filho, quer ser perfeito, se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos, o jovem prontamente respondeu: Senhor, eu guardo os mandamentos. Eu guardo os mandamentos. Aliás, ele queria que Jesus antes especificasse quais eram esses mandamentos. Quando perguntou quais são esses mandamentos? E aí Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus aqui cita alguns mandamentos do Decálogo
que tem a ver com o nosso relacionamento interpessoal, ou seja, com as relações humanas. Logo em seguida, ele faz uma síntese, um resumo desses mandamentos em uma única frase: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ao citar esses mandamentos, o jovem disse: Senhor, tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. Eu realmente sou uma pessoa exemplar, estou acima de qualquer suspeita. Não é assim que muitos se comportam? Querem que todos olhem para ele como sendo o modelo, o exemplo. Uma pessoa que tem uma lista, que cria para si uma lista com várias regras, como sendo requisitos essenciais para a pessoa cumprir antes de ser aceita por Deus. Então, nessa vida, ou em nossa caminhada cristã, nós precisamos evitar dois extremos. O primeiro é o extremo de a pessoa pensar que ela pode obedecer sozinha e de que essa obediência é perfeita. A isso nós chamamos de legalismo. O legalismo é um mal que afasta as pessoas de Deus. O outro extremo é o de que, por ter sido salvo por Jesus, agora esse indivíduo está totalmente isento de guardar a lei, que agora ele pode viver como dita a sua consciência, porque afinal a lei foi abolida. A caminhada cristã é feita de equilíbrio constante. E muitos caem ou no erro do legalismo ou no erro da licenciosidade, do caminho largo. Porque agora o que importa é o coração. Jesus veio e aboliu todos os mandamentos. Então, esse jovem foi capaz, ele teve coragem de dizer na presença do próprio Jesus: Senhor, eu guardo todos os mandamentos. E nós sabemos que Jesus é o Criador, como também o Redentor da humanidade. Quando lemos em João capítulo 3, versículo 17, ele diz que o Filho do Homem não veio condenar o mundo, ele não veio julgar, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, o jovem disse na presença do próprio legislador da lei, o próprio Deus, que estava vivendo à altura, ele cumpria todos os mandamentos. E Jesus então o fez entender que na verdade ele não estava guardando os seus mandamentos. Ele estava deixando de lado o que era essencial. O primeiro mandamento, por exemplo, não matarás. Muitos, inclusive o próprio Jesus disse: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Em uma das cartas de João, lemos que todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ou seja, diz Paulo, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Jesus agora veio falando do Espírito da lei. Da lei que, de acordo com Jeremias 31:33, não está mais escrita ou escrita em tábuas de pedras, mas sim no coração e na mente do fiel discípulo de Jesus. Inclusive é confirmado em Hebreus capítulo 10, versículo 15, que diz: e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente porei as minhas leis, em seus corações as escreverei. Quanto ao mandamento não adulterarás, o Senhor Jesus também disse: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Mas eu digo a vocês, todo aquele que olhar para uma mulher com a intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Só a intenção, no conceito de Jesus, já é pecado.
Isso não é válido só para as mulheres, ou melhor, só para os homens, para as mulheres também. Só a intenção, a má intenção do coração, de acordo com Jesus, já é pecado. O mandamento que diz, não furtarás, não é somente retirar alguma coisa de alguém em sua presença, ou na ausência, né? O furto é quando o dono não está presente. Mas se de repente a pessoa publica um texto que não foi ela que escreveu, e no final ela não coloca referência, os créditos à pessoa que escreveu, ela está roubando da outra o direito de autoria. Algo aparentemente simples, porém é roubo, né? Quando fazemos alguma coisa com a intenção de prejudicar o nosso semelhante, nós estamos roubando dessa pessoa o direito que ela tem de viver bem, de ter vida plena. Ou seja, os mandamentos, quando analisados em sua essência, logo nós consideramos, de acordo com o que Jesus ensinou, que só a intenção pode ser ou é considerado pecado. Não dirás falso testemunho. Todas as vezes em que alguém compartilha com a gente uma história mal contada sobre determinado irmão ou pessoa, e nós passamos adiante essa história, sem antes procurarmos a pessoa para saber se de fato aconteceu, isso é falso testemunho. Quando difamamos alguém, ou quando a pessoa é capaz de comparecer à presença de um juiz para mentir, tudo para defender uma pessoa que errou, que cometeu um erro, a pessoa está sendo uma testemunha falsa, está quebrando o mandamento. Se a pessoa tira uma conclusão precipitada apenas porque viu ou ouviu a outra falar algo que não foi realmente o que ela entendeu, mas ela concluiu que a pessoa queria prejudicá-la, ela está levantando falso testemunho contra o seu próximo em seu coração. O mandamento que diz, honra a teu pai e a tua mãe, todas as vezes em que a pessoa deixa de obedecer a um ensinamento precioso dos pais, ela também os está desonrando, quando deixa de cuidar deles. Ou seja, os mandamentos aos quais Jesus se refere, para aquele jovem, estavam sendo cumpridos à risca. Quando Jesus resumiu dizendo, amarás o teu próximo como a ti mesmo, o jovem prontamente respondeu, Senhor, eu tenho guardado tudo isso, que me falta ainda? Ou seja, para ele estava tudo resolvido. Porém, enquanto ele perguntava, que me falta ainda? A verdade é que faltava tudo para aquele jovem. Faltava tudo. O jovem rico estava tão preocupado em não fazer o mal que se esquecera de fazer o bem. Ele era uma pessoa excessivamente cuidadosa em cumprir os requisitos da lei, porém era totalmente distante da realidade de muitos da sua comunidade, que viviam em extrema pobreza, quem sabe viúvas, quem sabe alguns órfãos precisando de ajuda, pobres, como disse Jesus. Pessoas extremamente necessitadas. Eu não sei, mas em nossos dias, quem sabe esse jovem fosse dono de uma grande imobiliária, ou dono de um grupo de empresas. O fato é que o texto diz que ele era dono de muitas propriedades. O jovem era, de fato, rico. Então, em um conceito muito difundido na atualidade, as pessoas devem usar as outras para adquirir coisas. Porém, de acordo com Jesus, as nossas posses, os nossos bens devem ser usados para abençoar a vida de outras pessoas. Quando a riqueza torna-se um fim em si mesma,
a pessoa não tem outra coisa, ela é tão pobre que não tem outra coisa além do dinheiro. Essa era a situação desse jovem. Ele tinha muito dinheiro, tinha muitas propriedades, era rico, rico de coisas materiais. Porém, o essencial lhe faltava. Lhe faltava a vida eterna. Jesus, então, disse ao jovem, diante da pergunta: que me falta ainda? Olha, se queres ser perfeito, então vai lá, vende tudo o que você tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Grande desafio, não é? Para que o jovem recebesse a grande riqueza da vida eterna, aliás, a riqueza de valor inestimável, Jesus Cristo, antes ele precisava abrir mão, não necessariamente de sua riqueza terrestre, mas ele precisava abrir mão do seu egoísmo, do amor excessivo à riqueza. Muitos usam esse texto para dizerem: é errado, é pecado ter riqueza. Quando, na verdade, não há pecado nenhum em a pessoa trabalhar honestamente e prosperar. Mas à medida que essa pessoa prospera, que ela adquire bens, ela precisa reconhecer que absolutamente nada pertence a ela. Ela apenas está tendo a oportunidade de administrar aquilo que pertence a Deus. Aquilo que pertence a Deus. Eu conheço certo cidadão com um salário fabuloso. Ele ganha muito, muito bem. E esse homem tem sido uma bênção para a vida de sua igreja. Frequentemente ele está ajudando a igreja, precisava do piso, ele doou todo o piso da igreja, está sempre ali à frente, é uma bênção para a vida da igreja e para a vida da sociedade. Ele reconhece que tudo que ele tem não é propriamente seu, mas pertencem a Deus. Pertencem a Deus. Então, um detalhe importante que a gente precisa observar nessa história é que a narrativa do texto começa dizendo: aproximou-se de Jesus um jovem. Ele não teve nenhum empecilho para se aproximar de Jesus. Quem sabe, pela sua influência na sociedade, era um jovem rico. Não sabemos ao certo como ele adquiriu todas as suas riquezas. Poderia ser fruto de herança ou não. Quem sabe ele realmente fosse um jovem empreendedor, mas o fato é que ele era rico. E agora, eu gostaria muito de comparar essa história à outra que eu vou resumir. Coincidentemente, também está registrado no capítulo 19 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 1. O texto diz que quando Jesus atravessava Jericó, cercado por uma grande multidão, havia ali no meio da multidão um homem chamado Zaqueu. Ele era um homem de pequena estatura e também queria ver Jesus de perto, mas não podia por causa da grande multidão. Ele então teve a ideia de ir por outro caminho, subir a um sicômoro e ali ficar à espera de Jesus. Então, Zaqueu, ele não era uma pessoa comum, a sua profissão era mal vista tanto pelos judeus como também pelos romanos. Aliás, ele não era só um cobrador de impostos, ele era o maioral dos publicanos, ele era o chefe dos publicanos, trabalhava para os romanos. E geralmente essas pessoas tinham o hábito de cobrar excessivamente com o objetivo de enriquecer ilicitamente. Então ali havia uma pessoa que não tinha em si mesmo nenhuma prerrogativa que o recomendasse a Deus. E então, em cima daquele sicômoro, com a intenção de apenas ver Jesus passando, quem sabe esse era o grande sonho de sua vida, afinal, as pessoas falavam constantemente de Jesus. Por onde ele passava, a fama
o acompanhava porque era realmente um ser humano incomum. Milagres e prodígios aconteciam. Jesus, que conhece a mente e o coração, no momento em que passava por debaixo daquele sicômoro, daquela árvore, olhou para cima e agora Zaqueu tem o privilégio de ouvir o próprio Jesus convidando para descer da árvore. Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Já pensou? Que privilégio esse, hein? O homem que estava cercado por inúmeras pessoas, muitos querendo se aproximar dele, e os discípulos ali tentando organizar o máximo possível. Agora, o trajeto é interrompido, porque ele olha para cima, sabendo que ali havia uma pessoa sedenta, que desejava encontrar a vida eterna, e diz: pode descer, meu filho. Hoje vai ser diferente. Não vai ser mais uma refeição comum. Hoje eu estarei presente em tua casa. Desça depressa. Zaqueu de um salto desceu da árvore, e agora eu posso imaginar Jesus e Zaqueu andando ali pelo meio da multidão, em direção à sua casa, até finalmente chegarem à sua residência, enquanto alguns murmuravam dizendo: Jesus está se hospedando com pecador. Foi nesse momento que Zaqueu teve uma atitude. Ele disse: Senhor, eu dou aos pobres metade dos meus bens. Zaqueu estava mentindo? Não. Zaqueu não estava mentindo. Aquele foi o resultado da conversão na vida dele. E disse assim: Senhor, e se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Zaqueu realmente defraudava, ele roubava das pessoas de bem. Mas ele estava decidido a mudar. E ele tinha plena consciência de que sozinho jamais poderia mudar. A mudança só seria real em sua vida se, de fato, Jesus estivesse com ele ali, presente. Aí sim, aconteceria a mudança. Muitos de nós caímos no erro de pensarmos que sozinhos podemos mudar a nossa vida. Podemos mudar algumas coisas das quais só nós sabemos. Quando, na verdade, a verdadeira mudança é aquela que acontece quando Jesus revoluciona o íntimo do nosso ser. Amém? Enquanto o relato de Mateus diz que o jovem retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades, o relato do Evangelho de Lucas diz que Zaqueu, com grande alegria, recebeu Jesus em sua casa e disse: eu darei agora aos pobres metade dos meus bens. Ao mesmo tempo em que o jovem rico disse que guardava todos os mandamentos, ele se afastou de Jesus. Enquanto alguém que não se julgava superior a ninguém e tinha consciência de sua pecaminosidade, abraçou Jesus com alegria, chamou, foi convidado pelo próprio Jesus para estar em sua casa. Isso porque a lógica do Evangelho vai diretamente contra os padrões morais, os padrões éticos e morais que nós estabelecemos como critério. Havia alegria naquela casa, porque Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este também é filho de Abraão. Realmente, a salvação chegou àquela casa. Jesus foi recebido com alegria por Zaqueu, um pecador. Enquanto um dia foi rejeitado por um jovem que se considerava justo, porém vazio, cheio de vazio. Ele não sabia o que de fato era entregar sua vida a Jesus. Amados, o conceito de fidelidade vai muito além daquilo que nós entendemos como sendo coisas que nós fazemos.
tem a ver com a mudança de coração, a mudança de vida. Aquilo que a pessoa é em sua essência. Em um mundo de aparências e máscaras, mais importante do que a pessoa dizer ser algo é realmente ser. Zaqueu era um pecador. Porém, a partir do momento em que ele se encontrou com Jesus, ele teve consciência de que para ser uma nova criatura, ele precisava aceitar a Jesus em sua vida. O jovem rico era um pecador cheio de orgulho, cheio de si, e teve um encontro com Jesus para ter certeza de que deveria continuar abraçado ao seu orgulho, ao seu egoísmo, à sua justiça própria. Então, o mundo hoje carece de Jesus. Quem sabe o que esteja faltando à sua vida seja você contemplar o olhar de misericórdia direcionado a você. Então, independentemente do que você tenha feito ou pensado, saiba que Jesus pode perdoá-lo. O seu olhar de misericórdia está sobre ti, sobre a tua vida, sobre a vida de tua família nessa manhã. E mais importante do que se esforçar para ser fiel, se esforce no sentido de estar com Jesus todos os dias. É um esforço humano, unido ao poder divino, que resultará na grande vitória. Sozinhos não podemos fazer absolutamente nada. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15, verso 5. Com esse pensamento, eu vou cantar uma música. Enquanto eu estiver cantando, fique em pé, convicto de que Jesus nos abraça mais uma vez.